Antes de ouvir o áudio que eu vou colocar aqui e antes de eu comentar, tá, fanáticos? Porque todos aqueles que, de uma maneira precipitada, acabam falando vão dar conta diante de Deus em tudo isso. Todo aquele que sem motivo aborrece o seu irmão nos comentários vão dar conta diante de Deus. Então espere aí, calma aí que eu vou colocar o áudio, tá? Um pastor aí ligado à igreja do Agenor Duque falou do Davi Miranda. Pelo menos um trechozinho bem pequenininho, Davi Miranda e tal. E eu vou colocar para vocês ouvir. Vai falar um monte de nome também, né? Eu achei engraçado, não é engraçado, perdão. Eu achei interessante ele falar o Davi Miranda como um ícone da igreja evangélica. Vamos ver se eu encontro aqui. Inclusive esse pastor está falando sobre política, criticando a politicagem do mundo evangélico e também de Bolsonaro. Vamos ouvir aqui. Já já eu falo do que se trata, quem era o pastor que falou e tal, e também comento. Ouçamos. Vou falar do fundo do coração pro senhor, apóstolo. Do coração mesmo, do coração de Lembrando Deus. aqui, ó, que esse pastor ele tá falando com Agenor Duque, da igreja Plenitude. Provavelmente esse pastor é da igreja do Agenor Duque. Escutando. Em 2018, quando aconteceu a questão da facada, eu não estava envolvido com a situação porque eu estava passando um momento muito difícil da minha vida, estava me restabilizando, mas eu estava aqui em São Paulo fazendo a campanha do Marco. O Marco não estava envolvido também com a questão do que estava acontecendo, mas no dia da facada, eu fiz uma postagem na internet e eu disse assim, olha, essa questão da violência, do afã à violência, tal, não tinha outra coisa que ia gerar exatamente isso e foi isso que aconteceu. Ok, aí eu fui escrachado aquela semana na internet, tive que apagar a postagem, porque até o Charles, o pessoal me pediu para apagar. Eu vou lhe falar uma coisa para o senhor, diante do Eterno Deus de Israel. O que o Evangelho construiu no Brasil, desde os jesuítas até o ano retrasado, o que foi feito aí em 100 anos da Assembleia de Deus, em 100 e poucos anos da Batista, Presbiteriana, o que foi feito com Manuel de Mello, com Davi Miranda, o que foi feito pelo Evangelho. O que foi feito com Davi Miranda, viu? Escutar então o Davi Miranda para esse pastor é um ícone, vamos lá. Ok, aí eu fui escrachado aquela semana na internet, tive que apagar a postagem, porque até o Charles, o pessoal me pediu para apagar. Eu vou lhe falar uma coisa para o senhor, diante do Eterno Deus de Israel. O que o Evangelho construiu no Brasil, o Evangelho construiu no Brasil, desde os jesuítas até o ano passado, retrasado, 2018. 100 anos da Assembleia de Deus, 100 anos da Assembleia. Batista, Presbiteriana, o que foi feito com Manuel de Mello, com Davi Miranda, o que foi feito pelo Evangelho no Brasil. É um ícone. A igreja evangélica está destruindo tudo isso em 2 anos. Porque se nós tentamos a vida inteira pregar para a nação do Brasil, o antagonismo que nós estamos gerando, a revolta que nós estamos gerando para quem não é evangélico, é algo que não vai se curar nunca mais. O povo vai odiar a igreja. E a igreja não foi feita para ser odiada, pode ser perseguida, mas não odiada. Porque nós estamos colocando Cristo para ser odiado. E Cristo não é para ser odiado. Meu irmão, quem não deve, não teme CPI, meu irmão. Não precisa manipular governador, não precisa manipular nada. Dilma caiu, e quando caiu, quem derrubou ela foi preso, Cunha. Ela nunca passou numa delegacia. Está livre até hoje. Ela foi derrubada. Aí, aproveitando a situação... Assim como também o Fernando Collor. Quem está no poder hoje? Ficou quase 3 décadas como um deputado de baixo clero, nunca fez absolutamente nada. Foi uma pessoa que participou de votações a favor do que o PT pensava. Aonde existe esse comunismo que as pessoas querem vender no Brasil? Se o próprio senador Magno Malta, na época, que foi o grande articulador, foi ele que moveu o Brasil para conseguir mudar a questão, no primeiro ano de Lula, no final do ano lá, para conseguir mudar o Código Civil para as igrejas, foi ele que articulou, tá lá Lula, liberdade de culto, Código Civil, tá lá Lula. Glória a Deus, aqui eu tenho que dar até glória a Deus, pelo menos um pastor lúcido. É o que eu sempre digo no outro canal. Fala até de política. Aonde nós tivemos comunismo no Brasil? É uma pergunta no governo Lula. Aonde nós tivemos? Agora esse pastor esquerdista
Não, ele está falando a verdade. Que vieram com essa pataquada, é comunismo, é o socialismo. Ele está dizendo que o Magno Malta fez um projeto de lei para garantir ali direito de liberdade de culto para as próprias igrejas e que teve a assinatura do Lula. Deve ter sido naquela época lá da PL 122, projeto de lei 122, que previa que os pastores não pudessem pregar contra o homossexualismo, coisa dessa natureza, e foi articulado e ajudou tudo certo. Ok? Então não tem nada de... Nunca teve no Brasil comunismo. E nem socialismo. Tanto é que no governo do PT, o partido do PSOL que foi criado. Em 2004. Depois que o governo Lula já estava governando o Brasil sobre... Já há 2 anos. Governando o Brasil há 2 anos. Tá? Então tem muita coisa equivocada, tem muita distorção. Pelo menos estamos tendo algum lampejo aí de pastores ou pregadores que tem alguma razoabilidade, que pensa bem para entender essa verdade. Que o Bolsonaro vendeu, vamos vencer o comunismo, vamos vencer a Venezuela. Tem porcaria nenhuma. Inclusive hoje, eu coloquei lá no outro canal, não sei se alguém daqui viu, que o ministro da Educação, que é um pastor presbiteriano, o ministro da Educação, que é um pastor, colocou sabe quem lá para governar ou ser uma coordenadora do CAPES, que é um órgão muito importante na questão da educação, principalmente de ensino superior, colocou uma mulher que defende a ideologia de gênero, que o Bolsonaro sempre foi contra, fez campanha contra, e que venceu inclusive com essa bandeira, favorável à família contra a ideologia de gênero. O que é ideologia de gênero? É dizer que a criança da masteridade, ou na masteridade, digamos 3, 4 anos, se ela optar por... Se ela é menina, optar por ser mulher, ela pode. Inclusive, pode até conseguir a mudança de sexo. Essa mulher que esse pastor colocou no CAPES, ela é favorável a isso. Aí no governo do Bolsonaro nós temos um monte de pauta da esquerda e o povo não está pensando. E pensa que o governo é de direita. Um governo que também está aliado bem com o Centrão. Em 2019, o SUS, o Sistema Único de Saúde, desde 2019, permitiu em 2019 que se eu me sentir menina, eu posso lá pelo SUS, o SUS vai me pagar para mudar de sexo. Governo Bolsonaro, 2019. Então tem muita força. Eu não quero misturar política aqui, porque esse canal não é de política, é de palavra. Mas é a grande verdade, tem que ser dita. Então, o que esse pastor está falando aqui é o que eu sempre falei. Mas para quem não tem cabeça, que não tem discernimento das coisas, vai ser sempre o contrário. Mas vamos lá. Santo, Magno Malta Perubano, Takayama, pastor José Wellington, tá lá todos. Aí vai inaugurar o grande templo de Salomão. Quem tá lá sentado? Dilma. O Braz aqui em São Paulo, quem vem na inauguração? Lula. Depois passa lá no CIB, na época da eleição, Dilma. Todo mundo participou do governo do PT. Quando o governo do PT não quis mais dividir e a Dilma errou na economia, todo mundo se virou contra. Eu não estou preocupado se o PT vai voltar para o governo. Nós temos que parar com essa guerra que nós estamos criando no país, gente. Vai ter morte, vai ter guerra. Vai ter gente querendo matar pastor, vai ter gente querendo matar o nosso povo. O nosso povo vira um povo sem vínculo de moral. Nós estamos na internet o tempo todo guerreando, só queremos guerra, guerra. Ontem teve uma palestra pelos presidenciáveis em Harvard. Sentou Haddad, Huck, sentou Dória, sentou Ciro Gomes. Eles conversaram sobre política. Mas se coloca alguém dessa questão do que está criando, do ladrão da esquerda, do ladrão da direita, é guerra, é briga, é nocaute, e ficam mentindo. Essa postagem que o senhor me mandou de manhã, que foi reencaminhada para o senhor, é fake. Não tem essa matéria na Folha de São Paulo. Não tem. Procura onde está essa matéria. Ela não tem. Não existe. O que ele está falando aqui é uma outra verdade, né? A militância da direita e da esquerda. A mentira da esquerda, a mentira da direita. E nós, como cristãos, deveríamos realmente analisar. Não acreditar em tudo. A própria Bíblia diz para não confiar em todo o Espírito, para examinar tudo e reter o bem. É realmente, o povo está sem conhecimento. Como diz a palavra, por conta da falta do conhecimento, da sabedoria, o povo é destruído. Se quem
aconteceu a CPI porque fizeram tudo errado. Quando saem as máscaras, entra com um decreto falando que não tem que ter máscara. Cloroquina e mais não sei o que, não existe. O país hoje está com a vergonha no mundo todo por causa de uma ideologia que não existe mais. Trump caiu na América, a extrema-direita é uma loucura. Quem matou os judeus foi a extrema-direita. Quem matou o comunismo na antiga Europa e perseguiu, o fascismo só surgiu porque queriam derrubar o comunismo. Hoje, o Brasil foi manipulado em 64 para ter essa questão do golpe militar para derrubar o comunismo. Aí penduraram o Dilma, torturaram ela por 3 anos. O que aconteceu? Que acabaram o comunismo? Não. Torturaram ela por 3 anos, depois ela vai virar presidente do Brasil. E não foi Quem comunista. vai tirar ela? A democracia. Então não é com arma, com violência, com nada disso. Nós estamos criando uma loucura. Enquanto isso, o homem lá em Brasília só pensa na família dele. Magno Malta trabalhou que nem um louco, foi desprezado. Ele vai chutando todo mundo pelo caminho. Chutou todos que participaram, chutou o PSL, chutou os generais, está chutando todo mundo. E outra coisa que eu vou falar para o senhor, apóstolo. Quem estiver participando da defesa dele agora vai pagar um preço para o resto, da história. Você, defensor de Bolsonaro. Eu não sou líder, eu não tenho povo, eu sou um pregador. Infelizmente, passei anos e anos de dificuldades na minha vida, porque errei muito. Hoje, já tenho uma idade que eu já posso dizer assim, eu não tenho mais tempo para errar. E eu já não tenho mais tempo para ir pela onda de ninguém, chefe. Eu vou falar uma coisa pro senhor. Eu estarei com o senhor aí desde aquele tempo, o senhor abraçado no senhor. Sabe por quê? Porque se tem alguém que sabe ser fiel, sou eu. Eu entendi aquele momento que o senhor precisava arrecadar. Ela vem atrapalho. E eu me afastei porque eu sabia que eu estava ajudando o senhor. Mas eu tenho que agradecer o resto da minha vida pelo que o senhor fez, por ter me abraçado naquele momento. Só que quando eu cheguei em São Paulo, eu tomei uma decisão na minha vida. Eu não quis mais nada errado. E Deus é minha testemunha. Eu não tenho mais, eu tenho uma vida de uma índole intocável nesse tempo aqui em São Paulo. Eu sou isso hoje. Não sou melhor que ninguém, só a desgraça. Só que é o seguinte, eu sou uma pessoa hoje que eu já não tenho mais tempo para errar. Eu tenho 2 filhos, eu vim parar aqui, eu tinha uma casa de 580 metros quadrados, moro num apartamentinho aqui de 40 metros, chefe. Só que hoje eu tenho que entender uma coisa, ou eu vou pro céu ou eu vou pro inferno. Eu não vou entrar nessa mentira, chefe. Eu vou me posicionar. Agora vamos ver quem que era esse pastor aí, vamos falar tudo certinho aqui. Esse pastor, como está no título, falou que o Davi Miranda foi um ícone do mundo evangélico, assim como os pregadores da Assembleia de Deus, assim como o Manuel de Mello, assim como os jesuítas e tal, que lutaram para o evangelho chegar onde chegou, conseguiu romper barreira, ganhar almas, etc. E isso tudo pode ser jogado de ladeira abaixo, com essa militância toda aí, foi isso que ele disse, em torno do Bolsonaro, e o povo se dividindo de direita e esquerda, essa divisão, que inclusive eu fiz um vídeo lá dizendo que a facção é uma divisão, é uma obra carnal. Teve gente que foi lá criticando que, não, aquilo lá não se aplica para os dias atuais, porque era divisão dentro da igreja. Enfim, sinceramente, o povo está perdendo o raciocínio, a inteligência por conta de militância política. Jesus não era politiqueiro, Jesus não era da política. Jesus não saudou Nicodemos, que era um político. Necessário é tu nascer de novo, disse Jesus. Mas vamos aqui ver tudo isso que nós falamos aqui, de quem se trata, né? Melhor dizendo. Desde a noite desse domingo, dia 18, de abril, circula em grupos de WhatsApp um áudio do pastor Paulo Marcelo, que foi esse que nós ouvimos o áudio, fazendo duras críticas ao presidente Jair Bolsonaro e alertando sobre o envolvimento da igreja com a política. No áudio que foi encaminhado para o apóstolo Agenor Tuque, o pastor ressalta que o que foi construído pelo Evangelho no Brasil até 2018 pode ser destruído em 2022. O religioso destacou que os evangélicos estão criando uma revolta para quem não é evangélico, pois o povo vai odiar a igreja. Já está odiando. Quantos que não tem ódio pela própria igreja? Eu vejo aqui no meu canal, se eu prego a palavra e diz que eu sou pastor avarento, enganador, não sei o que, que sou defensor de Bolsonaro. Porque essa militância, ela gera, sim, a problemática das pessoas acharem, aquelas que não estão, obviamente, também nos seus raciocínios, acharem que fica o estereótipo. O que fica? Fica o estereótipo. Se você prega o evangelho, você é pastor e é defensor de Bolsonaro. Não existe um pregador meramente da palavra de Deus, que não é interesseiro, que não é avarento e que não tenha botado no Bolsonaro na mente da outra militância.
e também na mente dos incautos, que ao ver a militância direita bolsonarista, acaba fazendo esse desserviço, ou seja, então existe um efeito colateral dessa questão. Pois o povo vai odiar a igreja. Sobre o presidente Bolsonaro, o religioso salienta que quem não deve, não teme. A CPI, que é a Comissão Parlamentar de Inquérito, que ele ia fazer ali a CPI. Estão fazendo a CPI agora do Covidão-19, né? Chamaram até o Pazuello, e deve, já vou chamar também o outro, vamos chamar os outros, melhor dizendo, os outros ministros da saúde. Como o Tais, o Teis e também o outro lá. O primeiro antes do Teis, lá do Tais. Fugiu o nome dele. Durante 30 anos, o atual presidente foi um deputado que não fez nada, absolutamente nada. Paulo Marcelo diz que a igreja precisa parar com essa guerra que está acontecendo no país, pois isso é o que mais se vê nas redes sociais. O pastor também criticou a forma com a qual o governo está conduzindo a pandemia. E disse que o país, ou o Brasil, virou uma piada mundial. E é mesmo. O país virou uma piada mundial. Morre mais gente do que em todos os outros países, ou morreram. Estão morrendo gente por conta da Covid mais do que todos os outros países, porque esse governo, querendo ou não, foi sim negacionista no início, quando era para falar outra coisa. Eu também fui induzido ao erro. Eu falei isso lá no outro canal, achava que também não era esse pandemônio todo que a Covid seria no Brasil, que não era, ou que não seria dessa forma, mas porque o próprio discurso do Bolsonaro era assim. Depois eu mudei, obviamente, vendo, enxergando a realidade dos fatos. O Brasil é vergonha também porque acredita na cloroquina, ivermectina, que não tem comprovação científica que cura. O governo não queria as vacinas, vieram aí depois de muita luta. Poderia evitar muita gente da morte, evitar a morte de muita gente. Inclusive, recentemente morreu aqui na minha cidade um pastor da Assembleia de Deus de Covid. Ficou internado quase um mês, não resistiu, porque o problema não é a Covid em si, e sim as consequências ou as sequelas da Covid, da doença. Ele já estava praticamente curado da Covid, mas ficou as sequelas e aí, babau. Sequelas no rim, sequelas no pulmão. E tudo isso motivado, provavelmente, seguindo a cartilha à risca do Bolsonaro. Ah, não, uma gripezinha, não vai dar nada. Aquela coisa toda. Então o Brasil virou uma vergonha. Pegou uma vergonha nacional. Inclusive tem país aí que está até evitando, proibindo os seus habitantes de vir para o Brasil. Acho que é na Inglaterra, se eu não me equivoco, ou outros países que eu ouvi falar, que os próprios habitantes daquele país estão proibidos de viajarem para o Brasil. Estão proibidos os voos para o Brasil, para não se contaminar. É lamentável como está a situação. E depois vem a igreja defender o indefensável. Com a ladainha toda, como ele disse aqui, que eu falo há muito tempo. Se o Brasil fosse comunista, a Dilma não teria ido no tempo de Salomão, como eu disse. O Lula não teria falado com Silas Malafaia, não teria falado com Edir Macedo, com esses todos aí que estão agora do lado do Bolsonaro. Bolsonaro não teria nem votado no Lula como votou, como ele mesmo disse. Não estou aqui para defender a esquerda, nunca votei em esquerda, nunca votei em Lula, mas eu estou enxergando a realidade dos fatos. Então o povo tem que acordar para essa realidade. Bolsonaro não é o salvador da pátria, né? Eu já vou falar prática. Não é o salvador da pátria. Não é o Messias é Jesus Cristo. Tome cuidado. Momento. Então, meus caros, é muito complicado e a fala do próprio pregador ali do Paulo é a mais pura e cristalina verdade. O que vai ocorrer? O que está ocorrendo já? Muitos estão com ódio de igreja, com ódio de pastor. E aí vão colocar tudo no mesmo pacote. O pastor corrupto, vai também o não corrupto. Ah, é pastor, é bandido, é safado, é cobrador de dízimo, é bolsonarista. É isso que fica.
Eu percebo nos comentários. Se eu falo do evangelho, se eu prego a palavra, eu sou o quê? Bolsonarista, direitista e extremista, essa coisa toda. Se eu critico o governo Bolsonaro ou alguma coisa da direita, eu sou esquerdista, eu sou... Até quando vocês vão amadurecer? Eu fico pensando nisso. Inclusive um vídeo que eu falei sobre o Papa, que o Papa disse que dividir os bens não é comunismo, e sim é o evangelho puro e cristalino. Teve pessoas lá dizendo que eu estava defendendo o Papa, que o Papa era comunista, que não sei o quê. Ora, eu não estava defendendo o Papa, eu só estava pegando a frase que ele disse, que é uma frase eloquente, verdadeira, e confirmando, dizendo que eu estava favorável àquela frase, e que é assim mesmo, e que a igreja, inclusive católica, deveria fazer isso. Ratear tudo que ela tem lá no Vaticano, como as igrejas evangélicas, com os grandes templos, mega templos. Tá difícil. Tá difícil dialogar, tá difícil falar, tá difícil opinar. As pessoas não analisam a realidade, tudo é militância esquerda, de direita, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Bom, voltando ao título, coloquei Davi Miranda é o ícone do evangelho. Bom, o pastor considerou. Considerou, assim como o Manuel de Mello, os 100 anos da Igreja da Assembleia de Deus com Daniel Beck e Gunavinte, com os pastores da Batista, da Metodista. É história, fez alguma coisa na história, mas também teve falhas como todos os demais também tiveram. No entanto, contudo, todavia, realmente fez alguma coisa porque naquele tempo era difícil, não era tão fácil como é hoje ser cristão. Eu não gosto desse termo evangélico. Eu já disse muito tempo aqui atrás que eu não gosto desse termo evangélico, mas sim cristão. Cristão genuíno. Que tudo era conspirado contra. Mas é claro que é entendível que a igreja... Até eu vi um artigo, alguém falando, um áudio, que as lideranças de igrejas hoje em dia, elas não... Já até naquela época do próprio Davi Miranda, e até ele mesmo que se perdeu um pouco no final da vida, elas estão mais com poder e glória dos homens ou da terra do que a glória nos céus. Ou seja, Jesus está demorando a vir. Então eu tenho que pensar alguma coisa aqui para os meus fiéis, assim, pensar as lideranças ou os pastores, porque enquanto Jesus não vem eu tenho que viver e eu tenho que ganhar aqui, tenho que vir em lucro aqui para os cofres da igreja. Então nós vamos falar sobre o reino de Deus aqui na terra, que não é aqui na terra, é nos céus. Aí veio a teologia da prosperidade, veio essas ervas daninhas todas aí que muitos já conhecem, para exatamente fazer com que a igreja continue movimentando a máquina de arrecadação de dinheiro, aquela coisa toda. Assim como outrora também, até do ponto de vista, se a gente analisar da parúzia, da vinda de Cristo, muito explorava esse tema para ganhar dinheiro também, ou com livros, ou em pregação, etc. Tem várias críticas a serem feitas. E na questão da igreja atual, como ela quer glória e poder, ela se uniu com a política. E ao se unir com a política, o que ocorreu? Isso aí que nós estamos vendo. Culminou nisso. O Bolsonaro é representante dos evangélicos, até mesmo de muitos católicos. Ele parece aquela figura do religioso, do beato, do santo, que crê em Deus, que defende a família, quando na verdade é tudo o contrário. O camarada só defende a sua própria família, não defende a família dos outros. Você vê no auxílio emergencial, aumentou? Olha a miséria que o povo vai ganhar, o vale gasto que o povo vai ganhar. Pensa só no seu próprio umbigo, criou essa militância aí de direita contra a esquerda, até na vacina, essa militância, não vou comprar da China, não vou comprar da China, não vou tomar da China, vacinou a mãe dele com a vacina da China. Não é um hipócrita? Aí depois dizendo, não sei o que, sou de Jesus, mas na realidade o Jesus é ele, o Deus é ele. Quando ele diz assim, no próprio slogan de campanha, diz, até hoje diz, Deus acima de tudo. Aliás, Brasil acima de todos, Deus acima de tudo, né? Não, ao contrário, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. O Deus é ele. Em letra minúscula, Deus.
filho dele agora caiu. Tava lá curtindo as praias no Nordeste, caiu de quadriciclo. Aí colocaram uns vídeos aí. Ele disse que é mentira, que é montagem. Foi precisar do SUS, né, do SUS que só Jesus foi atrás do SUS, só que é que você vê. Ele teve o privilégio de bobear, foi até na frente dos outros que estavam na fila, precisando de alguma ajuda do SUS mais importante, ou seja, às vezes tinha pessoas na fila esperando para alguma ação lá dos médicos, para algum tratamento, ele furou a fila, porque ele é político. Vai para o hospital particular. Né? Ou se quer ir para o SUS, fica na fila. Outra coisa, eles criticam tanto o SUS que não funciona, não sei o que, não sei o que. O SUS é muito bom. Tem as suas falhas por conta da corrupção. Poderia ser muito melhor, claro, muito mais eficiente. Porque a gente tem que analisar as coisas. Tem país que nem tem um SUS. Não tem nem uma espécie de SUS no seu país. A coisa é muito mais precária. O Brasil tem toda a potência para ser uma grande nação, só que a corrupção acaba com tudo isso. Então esse sujeitinho aí do Flávio Bolsonaro, que caiu aí, é envolvido em corrupção de rachadinha lá no Rio. Tá? E é evangélico da Igreja Batista. Que vergonha, né? Será que quando ele for pego, condenado, preso, a Igreja Batista vai punir ele e a esposa? Nada contra a Igreja Batista, porque tem muitos batistas aqui que me acompanham. Gosto muito de batista, fui ajudado por muitos batistas. Mas é a realidade. Não sei nem qual é a batista também dele, porque tem vários tipos, né? Tem várias ramificações da batista. Tem batista que é reformada, tem batista que é renovada, que crê nos dons do Espírito Santo. Talvez seja essa dele aí, a pentecostal, ou até mesmo o neopentecostal da batista, e não a tradicional. Então quer dizer, aquilo que muitos homens de Deus, de uma maneira séria, pavimentaram, trabalharam para fazer acontecer, veio eles com esse extremismo, com essa direitopatia toda, estão jogando tudo de água abaixo, estão destruindo tudo. Isso é muito lamentável, sabe? Aí depois eles vêm com aqueles textos isolados, fora do contexto da Bíblia, porque é cumprimento da palavra, não sei o que é isso, porque é aquilo. Não, é fruto da burrice do povo, que não examina, que vota em qualquer um, que porque o tio falou que é para votar, vai votar, porque o que o avô falou, vai votar no partido do avô, do pai, etc. É por conta disso. E falo especialmente para os jovens, que creio eu que a grande maioria já tem estudo, escolaridade, e sabe discernir da mão direita e da mão esquerda. Agora os demais não sabem, os demais são cativados através do carisma, do beijo e do abraço, por isso que são enganados facilmente, os que não tem tanto estudo. É assim a política brasileira, política sórdida, e essa fusão nefasta de religião e política, então nem se fala. Muita podridão em jogo, e o povo brasileiro se perdendo, se degladiando, com essa porcaria de esquerda, de direita e de centro, tá? Sou veementemente contra toda a ideologia, toda a militância. Meu canal aqui não é militância nem de um lado nem do outro, isso mesmo é de pregação. Lá no outro canal, da mesma forma, não faço nenhuma militância. Votei num determinado candidato, você já deve saber qual o candidato que eu votei, que não era Bolsonaro, que não era Lula, que não era Ciro. Aliás, não era Lula, não era Haddad. Mas mesmo assim, eu nunca defendi os erros desse meu próprio candidato. E é assim que a gente tem que ser, lúcido, consciente, votar consciente de uma maneira correta e não ficar aí atrás de idolatria. Aliás, eu tenho um vídeo que eu queria fazer, mas eu aproveito aqui e faço um trecho aqui. Vocês devem lembrar que quando o Bolsonaro ganhou, aliás, antes na campanha e quando ele ganhou, muitas igrejas fizeram isso aqui, ó. Arminha. Arminha. Era o símbolo da campanha do Bolsonaro também, a arminha. O que deu a arminha agora? Depois de um ano? Igrejas vazias. O próprio Deus permitiu essa pandemia, esse caos no Brasil também, assim como em outras nações, para eles rever seus próprios conceitos. Quem manda é Deus, não é um político, não é a arminha.
A maior arma de um cristão verdadeiro é a Bíblia Sagrada, não é a arminha. Não sou contra armas para os policiais que estão lá como especialistas para trabalhar, ou aqueles que lidam na área da segurança pública. Tudo bem? Estou falando para o cidadão. Um slogan de campanha com arminha. Meu candidato, na época, falou isso, mas ninguém deu crédito para ele. A maior arma do cristão é a Bíblia. Não, aquele é louco, pirata. Não é verdade? Que era o cabo da ciúla. É louco, pirata. Mas, querendo ou não, ele falou a verdade. Podia ser louco, pirata, tem coisa que eu discordo dele, mas ele falou a verdade. Que a arma do cristão é a palavra do Senhor. Não é bazuca, não é 38, 22, não é tantos nomes de marcas aí, da Taurus, de revólver, de espingarda, de arma de calibre grande, grosso, enfim. É a palavra do Senhor. E não foi o Daciolo que disse. Foi o próprio apóstolo Paulo, em Efésios 6:10. Que a luta que nós temos não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra potestades, principados e ossos da maldade. E para vencer nessa guerra, é necessário as obras, o quê? Da fé, que faz você ter exatamente as armas para vencer, que é o capacete da salvação, a espada do Espírito, o escudo da fé, cingindo com o cinto da justiça, da verdade, por aí em diante, como descreve o texto. O que adiantou a arminha? Arminha, possomito, arminha, agora estão todos desarmados. Não tem poder em nome de Jesus para curar ninguém. Cadê as curas? Cadê os milagres nessa época de Covid aí, da Covid? Deus cura, não estou dizendo que Deus não cura. Mas os milagres dentro dessas igrejas, da arminha, cadê? Deus abandonou essa gente. Vocês têm o Messias que vocês estão aí falando. Vocês dizem que esse é o Messias de vocês, que é o da arminha. Vocês não precisam de mim. Ou vocês acham que Deus não agiu assim? Vocês têm o Messias, você tem a arminha, vocês não precisam de mim. Por que eu vou agir para vocês? Por que eu vou defender vocês? Por que eu vou... Entende? É lógico. O Espírito de Deus que na realidade se afastou. Porque Deus não está na terra, quem está é o Espírito Santo. O Espírito Santo se afasta. A Bíblia diz: não entristeçais o Espírito Santo, a qual está selado para o grande dia da redenção. Efésios 4:30. E você entristece o Espírito Santo quando você coloca a criatura acima do Criador, quando você coloca as obras carnais acima das obras espirituais, quando você realmente pisa na bola. Você não serve a Deus, serve o Deus Mamon. Quando você troca adoração ao Deus vivo e poderoso, em espírito e em verdade, por uma adoração mecânica, politiqueira, enganosa. Tome cuidado com isso aí. Cadê as igrejas agora? Cadê o poder? Cadê a manifestação do Espírito Santo? Cadê a cura? Cadê o milagre? Cadê as maravilhas de Deus? Cessaram. Escolheram errado, escolheram Barrabás em vez de Cristo. Escolheram as trevas em vez da luz. Escolheram a política em vez da palavra do Senhor. Escolheram o mal em vez do bem. Reflita, pense sobre isso. Porque eu penso acerca dessas coisas. E fico vendo, inclusive, um monte de pastores morrendo aí com Covid. Por que Deus não livrou? Ah, estava na hora. Será que estava na hora? Ou porque não vigiaram, não se cuidaram, não se humilharam diante da presença do Criador? E foram se humilhar diante da presença da criatura? Bolsonaro aí, recebendo a bênção do Edir Macedo, em vez de receber a bênção de Deus. Se ele fosse guiado por Deus ou pelo Espírito Santo, ele não ia pedir bênção de pastor nenhum. Porque a bênção quem dá é Deus, não é pastor. Ele ia só orar ao Senhor. Ou no máximo pedir que os irmãos orassem. Porque isso é bíblico, que os irmãos oram uns pelos outros. Reflita acerca disso. Tem muito mais coisa para falar, mas o tempo não permite. Eu sou evangélico, mas não acredito em Bolsonaro nem em Lula, porque são homens. Minha confiança está em Deus, é verdade, só nele.
Então tudo é manipulação no coração, é verdade. Boa tarde, Plínio, Eliamar e o Antônio se manifestaram. Exatamente isso. Nem Lula, nem Bolsonaro, nem Ciro, nem Cabo da Ciolo, ninguém. O único que pode me salvar é o Senhor Jesus Cristo. Só nele eu tenho salvação. Deus não é rocha de confusão. Deus não é Deus de confusão. Deus não é Deus de briga, de dualidade, de picuinha entre um lado e o outro. Deus não é esquerdista, não é direitista, não é comunista, não é socialista, não é capitalista. Já está feito alguém aqui no canal começou a falar, acho que não foi nesse canal, foi no outro, já estou até confundido, porque muitos vídeos em ambos os canais eu me confundo. Mas falou aí, em um dos canais, dizendo que o Evangelho propõe capitalismo, que Jesus é defensor do capitalismo. Eu fiquei assim, Jesus é defensor do capitalismo? Logo Jesus que pregou contra a juntar tesouros aqui na terra. Logo Jesus que pregou contra a riqueza, dizendo que é difícil um rico se salvar. É mais fácil um camelo entrar no buraco de uma agulha do que um rico se salvar. Jesus pregou capitalismo? Vocês têm certeza? Não pregou comunismo também não, nem socialismo. Muito menos o capitalismo. Porque o que ele pregou foi contra o capital. Contra a ganância, contra a avareza, que advém do capital. Do capitalista, do porco capitalista, do selvagem, capitalista selvagem, que não pensa no outro. É aquilo que eu sempre falo. No mundo capitalista selvagem, que ainda o capitalismo consciente eu não acho errado, mas o selvagem que é o que nós vivemos, você só vale pelo teu saldo bancário. Mais vale o ter do que o ser. O ser não vale nada. O ser obediente, o ser de um caráter bom, o ser uma pessoa boa, um bom pai de família, um bom esposo, um bom trabalhador. Isso aí não vale. Vale é o ter. Se você tem por meio de drogas, por meio de obra fraudulenta, ilícita, de roubo, isso não importa. O que importa é ter. Tá lá, curtindo. Esse é o capitalismo. Será que é esse capitalismo que Jesus pregou? Será que Jesus defende isso? Será que Jesus não pregou para nós sermos uma pessoas do bem e não pessoas do mal? Será que Jesus não pregou na questão do caráter, do ser ou do ter? Jesus sempre pregou contra o ter bens. Não que seja pecado você ter o básico, e sim o pecado é o acúmulo de bens, a avareza. E Jesus sempre prezou pelo ser uma pessoa de Deus, amar a Ele, sobre todas as coisas, que me atrapalha aqui na luz, aqui, sobre todas as coisas e também amar o próximo a si mesmo. Ok, meus caros? Tá aí essa live. Abraço. Não se apegue a homens religiosos, que também são falhos, pastores, padres. Não se apegue a políticos, não se apegue a ninguém dessa terra. Você pode amar, obviamente, mas se apegar não. Só ao Senhor Jesus. Só a Deus. Adorar em espírito e em verdade. Confiar de fato. Alegrai-vos na esperança que é Jesus. Deus abençoe a todos e até a próxima.